Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio que se encaixa na discussão, o primeiro episódio do projeto América Latina em Curso. A gente projetou, né, a gente escreveu esse projeto pensando 4 a 5 apresentações, 4 a 5 palestras que permeiam discussões sobre os movimentos na América Latina, certo? E esse primeiro episódio tem a intenção de dar base para essas discussões apresentando os povos latino-americanos e o que existe antes do contato exterior. E desse modo a gente pode compreender quais são as heranças e as bases para os movimentos e para as discussões que a gente vai fazer futuramente. E quem vai falar um pouquinho disso, falar um pouquinho sobre nossas ideias para essa palestra e para o projeto em geral, é a Rosana. Eu sou o Melquisedeque. E agora a Rosana pode apresentar rapidamente, antes de começarmos propriamente a discussão. Olá, eu sou a Rosana. Como o Melquis falou, né, a intenção desse projeto América Latina em Curso é justamente trazer a história da América Latina, não mais através do olhar dos vencedores, não mais através do olhar europeu, que coloca a Europa como centro de todas as coisas. A gente busca, através desse projeto, mostrar um pouquinho só da história dos povos nativos, de como eles viviam aqui, como eles se organizavam antes da chegada dos europeus, para a gente ter uma leve compreensão de que eles já tinham uma organização, eles já eram civilizados. Então, meio que desconstruir essa ideia de descobrimento, que a gente ouve muito na escola, né, e a gente já tem meio que uma resposta para a pergunta: quem descobriu a América? Então, a gente vai ver que a América ela não foi descoberta, e aqui já tinham grandes civilizações. Desconstruir também essa noção de civilização, né? Do que é civilizado para o europeu e do que é civilizado essencialmente, no sentido de cidade ou não. É uma discussão interessante que a Rosana vai trazer para a gente hoje. Então, pessoal, esse é o título da nossa palestra: Os Povos da América Latina e Suas Histórias. O objetivo, como nós já falamos anteriormente, pode passar, Mel, é apresentar os povos nativos que compunham a América Latina de maneira geral e de maneira mais específica dois destes povos. Então nós escolhemos os astecas e os incas para a gente conseguir compreender melhor como é que esses povos se organizavam aqui antes da chegada dos europeus. Pode mudar. Então, separamos dois povos para a gente conseguir compreender melhor como funcionava toda a estrutura, né, dos povos pré-colombianos. Os astecas são esses primeiros povos que a gente separou. Eles ficavam ali que hoje seria a região do México. Era uma grande civilização, uma camada social bem estratificada e hierarquizada. Então, tinha o imperador, os altos funcionários do Estado, que não pagavam impostos e recebiam, inclusive, parte dos tributos cobrados da população. Tinham sacerdotes, esses sacerdotes eram responsáveis pelos cultos, pelos rituais, e também cuidavam da educação dos jovens. Tinha os grandes comerciantes e os artesãos, que se organizavam em corporações, e eles transmitiam esse conhecimento que eles tinham, né, de geração para geração. Iam transmitindo esse conhecimento. E haviam ali também os camponeses, que trabalhavam nas terras, prestavam serviços, e esses serviços eram serviços obrigatórios na construção, como construção de canais, diques e monumentos. E além de tudo isso, desses trabalhos, eles também pagavam esses tributos. Ainda com os astecas, com relação à infraestrutura, a infraestrutura era bem complexa, ela tinha grandes construções, pontes, canais de irrigação, dutos de água, estradas, comércios, ruas largas. A gente trouxe esse mural aí do Diego Rivera para ter uma percepção melhor de como era a cidade de Tenochtitlan. Então dava para perceber aí os rios, a largura das ruas, lá no final o templo. Dá para perceber que as construções eram muito bem feitas, até porque eles tinham também conhecimento matemático, então eles conseguiam ali calcular e construir, fazer as
coisas muito bem feitas, como estão aí nessa imagem. A organização se dava também através de unidades familiares, chamadas de calpule. Então, tinham vários tipos de calpule. Calpule era tipo um bairro. Tinha o bairro dos camponeses, tinha o bairro dos artesãos, e cada calpule tinha um chefe também, que organizava ali a divisão de terras e o próprio calpule em si. Tinha diferenças também, por exemplo, entre o calpule dos camponeses e o calpule dos artesãos. Os artesãos, eles não pagavam impostos, ao contrário do calpule dos camponeses, que pagavam impostos. Com relação à religião, eles eram politeístas, né? E só que tinha um deus que era o deus principal ali, a principal divindade deles, que era Quetzalcoatl, eu acho que é assim que pronuncia, que significa serpente emplumada, que era a principal divindade deles ali. E aí dá pra gente pensar também a respeito desse imaginário de divindades e, por exemplo, o imaginário cristão, que vê na serpente a figura do maléfico, que o próprio diabo ele está relacionado à figura da serpente. Diferente ali dessas comunidades, dessas civilizações, que eles acreditavam que a serpente era algo divino. Eles divinizavam ali a figura da serpente, né? O Deus deles através da figura da serpente. Pode passar, Melton, o slide. Agora a gente vai falar um pouco sobre a arte, né? E a religião. Essa aí é uma faca de sacrifício. O cabo dela foi esculpido a partir de uma única peça em madeira, com a figura de um guerreiro, usando um capacete em formato de cabeça de águia, que era uma deusa também, para eles a deusa mensageira do sol. A figura é recoberta com mosaico de turquesa, malaquita e diversos tipos de conchas. Os materiais que foram utilizados nesse objeto também são carregados de significados. As conchas, por exemplo, elas são a representação do deus da água. A cor azul, esse azul esverdeado, utilizado também nessa peça, é usado em várias outras peças que estão relacionadas à religião, aos sacrifícios e tudo mais. Então dá para perceber que essa cor também, esse tom de azul, eles dedicavam aos deuses. Esses e outros objetos nos trazem a noção das técnicas que os artesãos já possuíam naquela época. E nos faz refletir também sobre a importância da religião, né, que sempre teve dentro das organizações humanas. Então, a arte asteca, como toda arte, ela é carregada de simbologias. Então, essa arte não está ligada apenas à estética. Ela está relacionada também ao mítico, ao transcendente. Muitos objetos também, muitas artes feitas em ouro, elas foram destruídas quando os colonizadores chegaram, porque derreteram por atribuírem às peças apenas valor monetário. Eles desconsideraram qualquer valor simbólico que as peças poderiam ter. Então, derreteram várias outras peças. Continuando com a arte, essa daí é a serpente de duas cabeças. Aqui a gente consegue encontrar também nesse mosaico a cor azul, esse azul esverdeado, que foi encontrado na faca de sacrifício. Os olhos também dessa serpente, eles tinham piritas na cor de ouro coladas ali dentro dele. Eles conseguiram encontrar vestígios ainda de mel de abelha, que é o que colava essas piritas dentro da órbita ocular aí dessa serpente. Foi utilizado também na boca conchas vermelhas. E como a gente falou no slide anterior, as conchas também era a representação do deus da água. Então a arte asteca ela não é diferente de outras artes, porque toda arte ela é carregada de simbologia. A arte asteca também traz aí sua simbologia, e a gente consegue ver aí a cobra, a serpente que a gente falou também no slide anterior, que é considerada sagrada para os astecas, e na religião cristã ela é o inimigo. Vamos falar agora um pouquinho sobre os incas.
coube ao Império Inca a maior importância e grandiosidade. Segundo alguns historiadores, esse império foi o maior da história pré-colombiana, porque ele, tanto em termos ali populacionais, quanto em extensão, porque esse império, ele tomava várias regiões, acabou atingindo várias regiões, como a Argentina, a Bolívia, o Peru, o Equador e o Chile. Haviam várias etnias dentro dessa sociedade da sociedade inca, né, que eles dominaram. Era uma sociedade hierarquizada, estratificada, então tinha ali o imperador no topo. Esse imperador, ele era divinizado, eles acreditavam que ele era descendente direto do deus principal deles, que era o deus Sol, apesar deles adorarem também alguns outros elementos ali da natureza, divinizavam ali a natureza, e eles tinham o deus Sol como a principal divindade, acreditando que o imperador era descendente desse deus Sol. A realeza era hereditária, então esse imperador, ele tinha que escolher entre os filhos, um dos filhos, para ser o novo imperador. Então ele preparava ali esse filho para tomar o lugar dele após a sua morte. Isso gerava muitas disputas entre o escolhido e os outros filhos. Essas disputas ali de poder foi um dos elementos que facilitaram o domínio dos europeus. Por conta dessa disputa, era muito dividido ali o império, e isso acabou favorecendo, né, esse domínio sobre a sociedade inca. Pode passar. Antes de entrar nesse slide, eu quero falar também um pouquinho sobre a economia, que era baseada na agricultura. A produção agrícola era realizada em aldeias, que eram habitados por grupos, e esses grupos tinham laços de parentesco. Esses grupos eram chamados de ailo. Cada ailo tinha o seu chefe, que distribuía as terras ali para cada família, e organizava a produção coletiva. Nessas terras, além de plantar diversos tipos de produtos, como o milho, a batata, eles também criavam animais. Eles pagavam um imposto, que era a mita. Essa mita também, ela acabou sendo adaptada, se assim podemos dizer, pelos espanhóis, que acabaram usando desse sistema também quando eles passaram a colonizar aí a América. E esse sistema de mita eles mudaram, acabaram utilizando, mas de uma maneira mais agressiva, mais violenta, na exploração ali das terras e das minas. O que chama atenção também na sociedade inca são as amplas redes de estradas que facilitavam a comunicação ali entre as cidades. Era bem interessante porque eles tinham alguns postos, e esses postos eles tinham a função de correio, onde os viajantes podiam dormir ali, pernoitar, se abrigar, e onde ficavam também os mensageiros. Então, dessa maneira, as mensagens que teriam que ser transmitidas de cidade para cidade acabava sendo mais tem uma forma mais facilitada, porque tinham esses pontos onde eles podiam descansar e até mesmo se encontrar ali mensageiro com mensageiro, não precisavam chegar até a outra cidade. Nesses próprios pontos eles podiam trocar essas mensagens. Então a gente vê que eles tinham uma estrutura bem legal já, eles eram bem estruturados. Pode passar. Esse é o professor e geógrafo Rualdo Meneghetti. Ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós vamos utilizar o trabalho dele, porque a gente achou muito interessante algo que ele descobriu, é uma pesquisa recente, ele ficou muitos anos pesquisando a respeito disso, e aí a tese que ele defende que as falhas geológicas que haviam ali, que ainda existem em Machu Picchu, favoreceram a construção da própria cidade e a sobrevivência dos povos ali também.
A tese dele é a seguinte: existem ali, por conta dos tremores encontrados ali na região, existem rachaduras ali dentro dessas montanhas. Essas rachaduras, esses tremores, fizeram com que muitas pedras caíssem. Então, essas pedras, elas foram utilizadas na construção dos muros, e essas rachaduras também, elas conseguem acumular água da chuva e a neve. Então, essa água que foi acumulada ali dentro dessas rachaduras, ela possibilitou a sobrevivência das pessoas ali na cidade e também favoreceu a agricultura. Pode passar, Mel. Aí a gente consegue ver a construção, né, como é maravilhosa, como é tudo muito bem organizado e arquitetado. Então ele diz que esses muros aí foram construídos e teve essa facilidade de encontrar essas pedras, e com essas pedras eles conseguiram fazerem todas essas construções. Foi uma forma. Então toda essa estrutura e organização põe em xeque essa ideia de descobrimento. Foi para trazer uma reflexão mais ampla que a gente trouxe as formas, alguns tipos, né, poucos, porque foram apenas os incas e os astecas, e algumas percepções apenas de como eles viviam, de como eles se organizavam. Então, mais para ampliar essa nossa mentalidade de como viviam os povos aqui. Então, os europeus, eles não trouxeram civilização. Na verdade, eles destruíram a possibilidade de uma civilização diferente da civilização europeia. Porque a colonização, ela destruiu não apenas os nativos, mas a cultura, a religião, embora tenha a resistência indígena, que a gente vai falar um pouquinho também mais para frente, mas eles vieram aqui e destruíram mais de 90% da população. Com isso, também eles destruíram várias outras possibilidades. Pode passar. Bom, eu vou ler um pedaço de uma citação, que é uma carta do Cortés para o Carlos V. A gente tirou essa citação de um livro que chama A Conquista da América, que é do Todorov. Eu vou ler, abre aspas. Nos comportamentos e relacionamentos, essa gente tem quase os mesmos modos de viver que a Europa. E há tanta ordem e harmonia quanto lá. E considerando que são bárbaros e tão afastados do conhecimento de Deus e da comunicação com as outras nações racionais, é uma coisa admirável ver a que ponto chegaram de todas as coisas. Fecha aspas. Então aqui dá para a gente ver, né, que o Cortés relatando ali, falando, escrevendo essa carta para o Carlos V, a maneira como ele enxerga os nativos. Eles falam que eles são bárbaros e que são afastados do conhecimento de Deus. Então eles são bárbaros porque eles não são uma civilização semelhante à civilização europeia. Embora pareça que ele esteja ali elogiando que são parecidos no sentido da organização, a gente percebe que logo abaixo ele já rebaixa os nativos a bárbaros, a não civilizados. Ele não identifica esses povos como iguais, ele enxerga esses povos como inferiores. Esse livro também do Todorov, eu indico, é bem interessante de ler. Ele fala também que quando o Cortés chegou aqui, ele ficou impressionado com os feitos dos nativos, com as construções, com a arte, só que ele não teve essa mesma impressão com relação às pessoas. Ele subjugou as pessoas.
ele é a desumanização do outro, né? É o colocar o outro como inferior, é se colocar acima dos outros. É aquela coisa que a gente vem falando desde o começo do vídeo, né? É o eurocentrismo, o que a gente tenta, então, desconstruir através dessas informações, que a gente consiga refletir um pouco mais a respeito dessas coisas, dessas civilizações que já existiam e que para os europeus eles eram bárbaros, né, e afastados do conhecimento de Deus, porque eles não adoravam o Deus cristão. Além disso, eles apagaram, né, toda a história dessa civilização, buscaram apagar toda a história dessa civilização, porque o intuito desse vídeo é justamente esse, é resgatar essas histórias, resgatar esse conhecimento para que a gente possa ampliar os debates a respeito dos povos pré-colombianos. Bom, tendo em vista então a discussão anterior, a gente pode se debruçar agora sobre o que existe depois desse primeiro contato. Podemos destacar logo de antemão que a ação colonialista ela foi brutalmente violenta, tanto física quanto simbolicamente. E a gente se pergunta, né, mas quais foram então os discursos que foram utilizados para que houvesse essas ações tão brutais com esses povos? Houveram assim, dois discursos da igreja e da coroa, eles tinham objetivos diferentes, mas que no fim se fundiram e acabaram ajudando, né, com a quase que destruição total dessas civilizações. Então, a igreja ela objetivava aumentar o número de fiéis, porque o protestantismo ele estava bem alta e a igreja católica estava perdendo bastante fiéis. Então, ela viu ali nessa descoberta do novo mundo a possibilidade também de angariar mais fiéis. A coroa ela objetivava enriquecer através da exploração e das riquezas encontradas, então, na América. O mercantilismo foi a base para a economia espanhola, que via no acúmulo de metais preciosos, o caminho para se consolidar como força política na Europa. E aí a América foi a solução para esse problema de dinheiro da Europa. Essa combinação de catequização e exploração, como a gente já falou e eu vou repetir, foi mortal para os nativos, porque os que resistiam à fé, eles eram perseguidos. Aqueles que, no fim, acabavam se rendendo, eles eram explorados, escravizados, né? Não se usava esse termo, não era escravidão, era trabalho compulsório. Mas o trabalho compulsório era tão violento quanto a própria escravidão. Muitos índios ali, eles morreram. Tinha a mita, que a gente falou no começo do vídeo, que era uma forma de trabalho já dos nativos. Eu falei também lá que os europeus, eles se apropriaram dessa forma de trabalho, então eles acabaram matando muitos índios porque eles exploravam demais. Os índios eles não estavam acostumados com esse tipo de sistema de trabalho. Então eles trabalhavam demais e até os percursos para chegar até as minas, os percursos que eram muito, muito distantes, os indígenas acabavam morrendo no meio do caminho, muitas vezes de fome, até chegar ao local de trabalho. Então muitos morriam, nem chegavam lá, morriam no meio do caminho. Outros morriam dentro das próprias minas, outros morriam por causa dos castigos corporais que os europeus empregavam sobre eles. Então houve muita matança, muita morte, e esse discurso sempre colonizador, né, sempre civilizatório, como se o europeu, o branco cristão, fosse a maneira certa de viver. Então aqueles que estavam fora disso, eles não tinham a menor chance, a menor possibilidade, eles tinham que se enquadrar dentro dos padrões europeus, não existia empatia, né? Os indígenas tinham que se submeter
a forma de vida, a forma de trabalho, a religião. Eles morreram também por doenças trazidas também pelos brancos. Enfim, a colonização ela só trouxe destruição para os nativos. Podemos dizer então que a dominação espanhola sobre a América alterou violentamente o destino dos povos. Embora tenha havido resistência indígena, o material bélico dos espanhóis se mostrou mais eficaz que o arco e flecha dos nativos. Efetuada a conquista, a exploração do ouro e da prata passou então a ser o eixo central da colonização, organizada a partir da exploração da mão de obra nativa. Apesar de todo o mal que a exploração causava, ela era vista pelos espanhóis como uma forma de pagamento que os nativos, além de tudo, deviam aos espanhóis por receberem por parte deles proteção e educação cristã. Embora eles tenham encontrado aqui na América Latina civilizações bem estruturadas, com suas especificidades, com sua religião, seus deuses, suas línguas, sua política, sua arte, sua infraestrutura, eles não foram capazes de respeitar. A ganância falou muito mais alto. Cortés ele não via paridade entre os nativos e os espanhóis. Embora ele tivesse admirado tudo isso, as construções e tudo mais, os indígenas foram totalmente subjugados pelos invasores. Foram considerados bárbaros por terem práticas e costumes diferentes. Essa construção é o que dá base para esse discurso civilizador, em que o homem branco, europeu, católico, assume esse papel de levar a luz à civilização e aos povos. Em nome dessa ganância disfarçada de fé, a colonização ela conseguiu dizimar muitas formas de vida e de cultura e de saberes. A gente separou, então, um poema que o Mel que ele vai ler para nós e vai comentar alguma coisa sobre. A gente está finalizando esse... Como a Rosana disse, eu vou fazer a apresentação e uma breve discussão sobre o texto e o poema Iconoclao, que traduzindo significa Canto Triste. Ele é encontrado no livro Textos e Documentos sobre a América, Documentos sobre a América, é um negócio assim, do Jaime Pinsky, organizado pelo Jaime Pinsky. A gente vai ver no final na bibliografia, mas a ideia é ele representar mais ou menos a discussão que a gente teve. Nos caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, destelhadas estão as casas, incandescentes estão os muros, vermes abundam por ruas e praças, as paredes estão manchadas de miolos arrebentados, vermelhas estão as águas, como se alguém as tivesse tingido, e se a bebíamos, eram água de salitre. Golpeávamos os muros de adobe em nossa ansiedade, e nos restava por herança uma rede de buracos. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas o escudo não detém a desolação. Deixe-nos, pois, morrer. Deixe-nos perecer, pois nossos deuses já estão mortos. O Canto Triste é um texto de um nativo. É um texto nativo, é assim que ele está escrito, é assim que está referenciado no livro. Não tem autoria específica. E para mim ele é mais do que nunca a representação, é a expressão do que é um Marte para nós, da expressão ou da noção de que a memória foi apagada, que a memória foi destruída sobre esses povos, foi tentada, no caso, né? Foi tentada a destruição e o apagamento dessas memórias, mas que elas permanecem, elas se fazem presentes, elas existem até hoje como mártires, como textos, como livros e imagens que nos ajudam a permanecer na luta dos explorados, ajudam os indígenas e aqueles que são herdeiros dessa cultura nativa a se manter
e a reconstruir a sua realidade. O canto triste é a expressão dessa violência da colonização, do descaso com o outro, da ignorância e arrogância do homem sobre o homem, da sobreposição de uma realidade e de uma cultura sobre a outra. É a representação do holocausto, da destruição indígena, da tentativa da destruição e do apagamento das suas culturas, da substituição dessa memória nativa pela memória que se propõe essa colonização. O pensamento colonial se faz presente todos os dias da nossa vida, se faz presente ainda hoje, lutando e tentando se manter na tentativa de apagar e reconstruir uma memória negativa dos nativos. Mas o canto triste, ele é a expressão dessa violência, ele é a rememoração dessa violência, e ele é também o mártir, ele é também a nossa força de vontade de nos manter lutando pelo fim da exploração, do mais fraco, dos oprimidos, pelo fim dessa noção colonial e pela desconstrução dessa noção de superioridade e do eurocentrismo. Então, o Iconoclast é, para mim, o texto que expressa a violência da colonização, mas que também nos inflama, nos dá forças para continuar discutindo e voltando e rememorando essa história que foi menosprezada e destruída com o tempo. Nos dá a chance e a possibilidade de fazer uma história diferente, fazer uma história nova. Tanto a representação de como a cultura europeia ou a colonização falhou em destruir essas culturas, porque esse texto permanece, a gente continua lendo ele, a gente continua tendo acesso a ele, mesmo depois de muita tentativa. E é também a possibilidade de continuar propagando esse texto, de continuar propagando essa cultura que é tão desvalorizada e deixada de lado. Então, essa nossa ação de reconstruir, de buscar reconstruir, de buscar uma realidade que essas culturas são desvalorizadas, de buscar, a partir desses textos, a partir da história, repensar essas memórias desses povos e uma realidade que respeite e que não destrua, não uma realidade destruída, uma realidade acabada, não uma realidade de pena ou de indolência como é retratada, mas uma realidade de um povo forte, um povo resistente, um povo com suas peculiaridades, um povo com sua arte, um povo com todas as suas subjetividades. Então, é a possibilidade dessa memória que, para mim, o Canto Triste e o Iconoclast representa. A possibilidade da luta e da permanência de reviver após a destruição. É mais ou menos nesse tom mais ou menos nesse tom que eu gostaria de amarrar essa discussão final e as questões que permearam essa discussão em relação à colonização e aos povos, e também apresentar a bibliografia final como que a gente usou para essas discussões. É claro que ela não está completa aqui, provavelmente tem mais algumas coisas que a gente pode usar e que eu vou encontrar que tem a ver com esse tema e eu deixo na descrição também. Eu vou passar aqui para mostrar a bibliografia em si. A Janice Teodoro, o Todorov, o Galiano, o Ciro Flammarion, o Galiano, o Saussure e o Pinsky, que é a História da América através dos textos, que eu não estava lembrando o nome, mas ele é o documento 9, que é o poema que a gente leu. O Menegatti, que a Rosana usou para discutir a questão geológica, fazem parte da nossa bibliografia, e tem mais algumas coisas que talvez eu possa adicionar, mas que não me vem à mente agora e que talvez vão aparecer no decorrer da edição desse vídeo, e eu faço questão de colocá-las na descrição, assim como essas também já estão.
quando você estiver vendo esse vídeo. Então, no mais tardar, eu gostaria de agradecer, de retornar a nossa cena aqui e de falar muito obrigado por assistir, muito obrigado por fazer parte desse movimento, muito obrigado por possibilitar a construção dessa memória. Eu quero que você comente, por favor, que você interaja com a gente e possibilite essa discussão, essa construção em conjunto, que é exatamente o que a gente busca com esse projeto, é a construção em conjunto e a rememoração dessas lutas e dessa memória, e construir um pensamento, ou discutir uma noção de América Latina de uma maneira diferente, fora dos padrões, fora da escola um pouco, e pelo próprio povo latino-americano. Rosana, alguma coisa? Só queria agradecer mesmo a todos que assistiram, né, o nosso vídeo. Espero que a discussão tenha trazido algumas reflexões e queria indicar também para que eles lessem essas obras. As que eu mais gosto aqui, dentro desse tema, é a do Todorov, A Conquista da América, e do Ciro Flammarion, A América Pré-Colombiana. São obras muito legais, que tem uma linguagem que dá para entender bem, é fácil de ler, uma leitura gostosa, e traz muita informação mesmo. Então eu indico essas obras, além de todas essas outras, mas as que eu gostei mais foram essas duas de ler no decorrer aí da nossa vida acadêmica. Obrigado. Tchau, muito obrigado, dá o like aí, nós nos vemos no próximo, até.